Você tem ideia de qual a relação entre a Wicca e Telemann? E sobre o encontro de Gerald Gardner, o pai da bruxaria moderna, com Aleister Crowley, a besta 666. Hoje eu vou entrar em detalhes sobre a relação de Gardner com Crowley, as visitas que o Gardner fez, e eu vou fazer uma análise da patente que o Gardner exibiu por muito tempo no seu museu, onde o Aleister Crowley dava poderes para Gerald Gardner abrir um acampamento da Ordo Templi Oriente na Inglaterra. Além disso, no final do vídeo você vai saber sobre o romance que Gerald Gardner escreveu para disfarçar a publicação do material sobre bruxas na Inglaterra. Escolham uma posição confortável e sejam bem-vindos ao canal Sirius 93. Eu sou o terapeuta junguiano, e se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, entre em contato comigo pelo WhatsApp, nos links na tela ou pela descrição. O Gerald Gardner de vez em quando visitava Londres e tinha um apartamento na 23A Buckingham Palace Mansions. E mais ou menos por volta de março de 1939, ele se candidatou a membro da Folklore Society. Essa sociedade já tinha sido fundada em 1878 e mantinha encontros regulares, além de publicar um periódico desse grupo. A definição da sociedade para folclore era a cultura do dia a dia e as tradições culturais de todos os grupos sociais. Ao longo do tempo que o Gardner foi membro, ele escreveu várias vezes para o periódico, incluindo o The Hazel as a Weapon. Mas ele só deu uma palestra, que foi no dia 19 de junho de 1946, sobre encantamentos, amuletos e talismãs britânicos. Essa sociedade tinha membros influentes, como Walter Hildburg, que escreveu An Environment of Ideas, e Margaret Murray, muito famosa pelas suas ideias sobre a bruxaria. Existe um registro de um comentário curioso de 1946, em uma carta, que fala sobre a possível ida do Gardner para o Brasil. Ele escreve: a propósito, fui convidado para ser um dos 2 delegados da Grã-Bretanha na grande conferência em São Paulo, no Brasil. Meu português está enferrujado, mas acho que posso melhorá-lo. No final das contas, o Gardner acabou não indo. E aí, nessa época, o Arnold Krauter, que era um amigo do Gerald Gardner, comentou com o Gardner que o Arnold ia visitar Aleister Crowley, a besta 666, que estava numa casa de repouso em Hastings. Ele ia fazer isso no dia 1º de maio de 1947. Se você quer saber mais detalhes sobre a vida do Crowley em Netherwood, que é a casa em Hastings, você pode ver o meu vídeo sobre esse período da vida dele. O Gerald tinha uma noção vaga do trabalho do Crowley e a importância que tinha para a magia. Um dos amigos do Gerald, chamado James Laver, que era membro do clube naturista que o Gerald fazia parte e que escreveu o prefácio de Gerald Gardner Witch, já havia visitado o Crowley umas 2 ou 3 semanas antes, no final de março, e tinha deixado o Gardner interessado em visitar também. O Gardner perguntou ao Arnold se ele podia ir junto e o Arnold perguntou para o Crowley, que disse que tudo bem. Nessa época, o Crowley tinha 71 anos e o Gerald Gardner 62. Em relação a esse encontro, o Gardner escreveu ao jornalista John Simmond e ao seu colega Cecil Williamson, dizendo que o Crowley estava muito interessado no culto das bruxas e teve a ideia de combiná-lo com uma ordem, mas nada resultou disso. A visita ao Crowley claramente impressionou o Gerald, porque ele voltou na semana seguinte e 2 outras vezes. A segunda visita, que foi mais ou menos uma semana depois, o Gardner voltou sozinho. Não se sabe de quem foi a iniciativa, mas provavelmente nessa segunda visita, o assunto da Ordo Templi Oriente surgiu, a ordem que o Aleister Crowley era a cabeça. E o Crowley decidiu iniciar o Gardner nos graus 4 e 7. Em uma coleção chamada Coleção Toronto, que abriga muitos objetos do Gerald Gardner, existe uma cópia do Livro da Lei com uma dedicatória de Crowley, escrito para Frater Ciri, P.I. de Baphomet, grau 10, OTO, por sua filiação. Morgan Davis afirma que o Carl Germer, que era o tesoureiro da OTO na época, também registrou que o Gardner tinha pago as taxas necessárias para esse tipo de iniciação. As letras P.I., nesse contexto, significam algo equivalente ao grau 4 da OTO. O Crowley aplicou uma equivalência de grau com o de um maçom que tivesse alcançado o arco real. Acontece que o Gerald não tinha esse grau na maçonaria, e aí não está claro se essa confusão veio do Crowley ou do próprio Gerald. É importante salientar que a OTO nessa época consistia de meia dúzia de membros espalhados pelo mundo, e apenas uma loja em atividade, mas que carregava o peso e a autoridade do nome Aleister Crowley, assim como o seu legado e a obra literária. No diário de Crowley há a seguinte anotação: quarta-feira, 7 de maio, Dr. Gardner por volta das 12.
diga para ligar para VEL 6709. Esse número era o telefone do Gerald York, que foi um discípulo do Crowley e colecionador de livros e documentos. O Crowley botou o Garner em contato com o York para que o Garner pudesse comprar alguns livros que o York tinha, especialmente os The Equinox. Essa coletânea de livros tinha um apanhado bem extensivo da obra do Crowley e os exercícios e materiais místicos, incluindo uma reprodução do Livro da Lei e o relato de como o Livro da Lei foi recebido. No mesmo dia 7 de maio, Gerald escreve a Crowley e assina a carta como City, que é o nome que ele nunca tinha usado até então e provavelmente foi dado por Crowley. Vem do latim, que significa saber, e é um dos 4 poderes afins. Então, provavelmente no encontro de 14 de maio, que o Crowley acrescentou, assinou e selou a carta patente preparada para o Gerald Garner. No diário do Crowley consta escrito: quarta-feira, 14 de maio, GBG, que são as iniciais de Gerald Brussol Garner. O quarto e último encontro deles foi no dia 27 de maio de 1947, e está escrito no diário do Crowley: terça-feira, 27 de maio, Garner aqui. Provavelmente nesse último encontro, eles fecharam um combinado de que Gerald seria responsável por um acampamento da OTO na Inglaterra. Tanto que 3 dias depois, em 30 de maio de 1947, o Crowley escreve para uma pessoa chamada W.B. Crow, dizendo: sugiro que você encaminhe todos os seus seguidores do Distrito de Londres ao Dr. Garner, para que ele possa adequadamente conduzi-los pelo grau de Minerval e pelo menos alguns deles possam ajudá-lo a estabelecer acampamentos para os graus superiores até PI, ou Príncipe de Jerusalém. Em outra carta, o Crowley anota: um acampamento muito bom estará pronto em algumas semanas. E aí o Crowley começou a encaminhar quaisquer consultas sobre a OTO para o Gerald. Cópias de cartas enviadas por Crowley a candidatos em potencial ainda existem. De fato, o Crowley escreveu para o Gerald em 10 de junho, detalhando mais informações sobre o grau de Minerval, incluindo uma lista de pessoas para o Gerald contactar. O Gerald respondeu em 14 de junho, pedindo uma lista das taxas do grau de Minerval e lembrando o Crowley que ele já tinha pago 10 guinéis pelo grau 7. Ele também enviou uma vara, um galho, para o Crowley, algo que eles provavelmente tinham discutido em reuniões antes. O Gerald chamou de vara de Clonmel, provavelmente alguma coisa associada a Clonmel no condado de Tipperary, onde aconteceu uma queima de bruxas em 1895. Em 21 de junho de 1947, Crowley agradeceu a Gerald pela vara, dizendo que, como Gerald tinha um arco real, ele não precisaria pagar pela iniciação na OTO. Em 30 de junho, o Crowley escreve para o Carl Germer: a Inglaterra, em particular, está começando a melhorar muito. Estamos conseguindo iniciar um acampamento Minerval durante o verão, se os planos prosseguirem como atualmente organizados. Também existe uma nota manuscrita em uma das cartas do Crowley para Gerald, que está atualmente na coleção Ripley, dizendo: coloque sua bruxa em contato com John Bingham. Essa nota provavelmente fala de Edith, que morava perto de Bingham, em Langton-Matravers, Dorset. Crowley tinha tido alguns contatos com Bingham e suspeitava que as suas ideias iam ressoar com a bruxaria. Com base nas cartas de Crowley com diversas pessoas, inclusive Carl Germer, o seu sucessor, e os registros em diário, fica evidente que o Garner de fato foi iniciado na OTO e recebeu uma autorização para supervisionar um acampamento. Além disso, e da assinatura do Gerald como membro da OTO no seu livro High Magic's Age, de 1949, existe um outro documento importante tanto para a história da Wicca quanto para a história telêmica, que foi exibido por muitos anos no Museu de Bruxaria do Gerald Garner, na ilha de Man. Em 1973, alguns anos após a morte do Gerald, parte do seu material foi vendido por um grupo de entretenimento Ripley, que é dona dos museus chamados Acredite Se Quiser, nos Estados Unidos, dedicado a coisas esquisitas. Junto com esse material estava a patente da OTO e esse documento foi adquirido pelo Allen Greenfield. O documento diz o seguinte: faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Nós, Baphomet, grau 10, Ordem do Templo e Oriente, soberano grão-mestre de todos os países de língua inglesa na Terra, por este instrumento autorizamos nosso amado filho City, Dr. G.B. Garner, Príncipe de Jerusalém, a constituir um acampamento da Ordem do Templo e Oriente no grau de Minerval. Amor é a lei, amor sob vontade. Testemunha minha mão e selo, Baphomet, grau 10. O documento está em pergaminho, supostamente escrito no verso de um título de propriedade ou testamento do Condado de Surrey, datado de 1875.
e está fixado com 4 selos de cera e fitas contendo inscrições e desenhos. A caligrafia é identificada como de Gerald Gardner, em um estilo semelhante ao usado no seu futuro Livro das Sombras. Esse estilo é muito característico, especialmente o traço fino ascendente à direita que ele usava para finalizar várias letras. A caligrafia é menos cuidadosa do que a de Gardner no seu Livro das Sombras, o que sugere que ele escreveu às pressas. E aí surge um problema. O estilo desse documento, em geral, não se assemelha a absolutamente nada que Crowley tenha escrito. Não existe uma patente igual a essa em nenhum outro lugar do mundo. O Crowley, em geral, costumava datilografar todos os seus documentos. O Jerry Cornelius também aponta que o título Soberano Grão-Mestre Geral nunca foi usado na OTO. E o Clive Harper complementa dizendo: a expressão amado filho é incomum para Crowley. Há espaços entre as letras O, P, O, sugerindo que quem redigiu o documento não sabia ao certo o que as iniciais representavam, deixando lacunas para o Crowley preencher posteriormente. O Harper nota que alguém preencheu Ordo Templi Oriente depois das letras OTO e a caligrafia é intrigantemente similar à de Crowley. Mas e a assinatura? É realmente do Crowley? Há divergências. O sigilo parece mais grosseiro que o habitual. O Greenfield afirma que a assinatura e os selos são certamente Crowley. E o Cornelius complementa dizendo: um exame minucioso com lupa me convence de que é a sua assinatura. Mas qual era de fato o propósito da patente? Autorizar a pessoa detentora dela a iniciar o seu próprio acampamento da OTO e iniciar membros na ordem. O mais provável é que o Crowley, com a saúde debilitada, ditou para o Gardner mais ou menos o que deveria ter na patente. E o Gardner, por conta própria, arranjou um pergaminho antigo e bonito e escreveu o conteúdo da patente, deixando para o Crowley só preencher o significado de OTO por extenso e assinar. No final de 1947, o Gardner partiu de Liverpool para os Estados Unidos, para continuar o costume que ele fazia de passar os invernos fora da Inglaterra por conta da saúde dele. Não se sabe em que momento exatamente, mas provavelmente quando ele chegou nos Estados Unidos, ele soube da morte de Aleister Crowley. Logo em seguida, no dia 24 de dezembro de 1947, 3 semanas depois da morte do Crowley, o Gardner escreveu para o Vernon Sewell, o proprietário do retiro em que o Crowley estava vivendo. E o Gerald disse que era o líder da OTO na Europa e estava tentando reunir os materiais do Crowley. O Gerald diz: Aleister me deu uma carta patente me nomeando o chefe da OTO na Europa. Agora, eu quero recuperar quaisquer documentos sobre isso que Aleister possua. Ele tinha alguns rituais datilografados, eu sei. Eu também os tenho, mas não quero que os dele caiam em mãos erradas. Compraria os papéis dos executores por um preço razoável, junto com outras relíquias que estejam dispostos a vender. Essa carta revela um detalhe curioso, que o Gerald se refere ao Crowley como Aleister, como se fosse um gesto de intimidade. Mas quem era íntimo do Crowley mesmo chamava ele de AC e não de Aleister. Ainda nos Estados Unidos, o Gerald escreveu para o Carl Germer, o sucessor de Aleister Crowley e cabeça nas suas 2 organizações mágicas, a Ordo Templi Oriente e a Astrum Argento. O Germer escreveu a Frida Helios em 18 de janeiro de 1948. Eu recebi hoje uma carta do Sr. Gerald Gardner, que diz que ele vai ficar em Nova York por alguns dias antes de zarpar para a Inglaterra em 19 de março. Eu devo encontrá-lo quando ele estiver aqui, ou se eu tiver que ir para a costa oeste em uma viagem de muitos meses, eu providenciarei para visitá-lo no caminho para lá. Você o conhece pessoalmente? E aí a Frida Helios, meio perdida, responde: G.B. Gardner é o chefe da OTO na Europa. Em março de 1948, depois de já ter conversado com o Carl Germer e com o Gerald York, o Gerald Gardner começou a perceber que tocar a OTO na Europa era um trabalho um pouco mais complicado do que ele tinha antecipado. Em especial, a estrutura de uma ordem e de quanto tempo, dinheiro e energia ela demanda para ser administrada estava muito além do tipo de dinâmica livre e sem obrigações que o Gerald Gardner estava buscando. E aí, nessa época, graças ao contato do Gerald Gardner com o Gerald York, o Gardner consegue uma cópia do manuscrito do livro A Chave de Salomão, que tinha sido traduzida pelo MacGregor Mathers e com uma introdução e edição de Aleister Crowley. Esse livro foi muito marcante para o Gardner e injetou muita energia na busca do Gardner sobre magia cerimonial. Graças a isso, o Gardner começa a escrever o seu primeiro grimório de magia, com o título que era Ye Book of Ye Art Magical,
composto basicamente de cópias grandes de trechos dos livros clássicos, e especialmente da Chave de Salomão e de várias obras do Aleister Crowley. O livro é feito de folhas dobradas de 12 polegadas e meia por 16 polegadas, costuradas profissionalmente em seções e depois encadernadas de forma bastante amadora. O papel fino é identificado por sua marca d'água como sendo fabricado por Grosvenor Chater e companhia. A capa de couro marrom pertencia originalmente a uma cópia do The History of the Council of Trade, de 1676, a cerca de 335 páginas, a maioria das quais são folhas dobradas, mas algumas são páginas individuais, inseridas e encadernadas de forma organizada. Esse grimório está na caligrafia do Garner e tinha sido inicialmente preparado com páginas em branco entre o texto original. O livro foi gradualmente aumentado com o material nessas páginas. Mas enquanto ele fazia o seu primeiro grimório, ele também enfrentava um problema em Londres relativo ao culto em que ele foi iniciado. Ele tinha jurado não revelar a ninguém sobre o culto, nem o que ele aprendesse, nem os membros do grupo. Mas o Gerald não via como é que ele poderia introduzir novos membros com esse tipo de restrição. Ele pediu várias vezes a Edith Woodford Grimes, a sua iniciadora, permissão para publicar algo relativo às bruxas, mas sempre foi recusado. Aí, em maio de 1948, faleceu Rosamund Sabine, uma das possíveis membros do grupo que iniciou o Gerald e também membro de uma linhagem da Golden Dawn. Apesar de que Gerald só saberia dessa notícia anos depois, a morte de Rosamund pode ter feito Edith reconsiderar sobre a proibição. O Gerald conta que os membros do grupo consentiram que Garner podia escrever um livro de ficção histórica onde uma bruxa diz um pouco sobre o que eles acreditavam e como que eles eram perseguidos. O Gerald também se comprometeu a publicar só o que os membros do grupo permitissem. Ele frisa isso numa carta de 1952. Já que me foi proibido revelar o verdadeiro ritual de iniciação. Escrevi o terceiro grau do culto às bruxas, mas eles ficaram furiosos e o cortaram completamente. É claro que algumas coisas foram um pouco alteradas no ritual, mas eu deixei o mais próximo possível do que eles fazem, para grande susto dos editores. Mas até agora, ninguém se opôs no mínimo. Aí o Gerald concebe o High Magic's Age, uma história de aventura ambientada na Inglaterra do século XIII, que o tema central é os jovens heróis Ian e Olaf buscam recuperar a terra roubada do seu pai, Edgar Bonder, pelo odiado Norman Fitzurse. Eles procuraram a ajuda de Thor Peterson, um médico que também é um adepto de magia ritual. O principal tema mágico do livro é que Thor, o mago, precisa de algumas ferramentas devidamente consagradas, particularmente uma faca. Ele é orientado a procurar uma bruxa para isso, mas descobre que ela própria pode atuar como um catalisador para os trabalhos mágicos. A verdade é que o Gerald parece ser ignorado em certa medida a proibição de Edith sobre a menção de qualquer magia das bruxas. Morven, a bruxa da história, fala sobre uma série de técnicas mágicas praticadas pelas bruxas, entre elas a adivinhação por drawing down the moon, ou puxar a lua para baixo, o uso de cura com ervas, o flagelo, o chicote, e a mediunidade em transe. O capítulo Dear Lip descreve um grande encontro dos adeptos da antiga religião na floresta à noite, no qual Morven fala aos reunidos. A reunião acontece na lua cheia, a nudez é bastante evidente, há uso do atame, a faca ritualista de cabo preto das bruxas, cantos e uma dança em que todos seguem um líder. Coisas do qual o Gerald também se refere em Witchcraft Today. O capítulo 17 consiste em Morven conduzindo os personagens masculinos pelos rituais de iniciação do primeiro e segundo graus, que ela chama de triângulo e pentagrama, respectivamente. O wicano e autor Philip Heselton diz ser impressionante encontrar as primeiras versões impressas de rituais que só seriam publicados no futuro nos livros do casal Farrar. Os apêndices de High Magic's Age são claramente desenhados por Gerald, em sua caligrafia mais precisa, e consistem em ilustrações dos seguintes itens: a espada, o atame, a faca de cabo branco, o layout do grande círculo, o buril, o layout de outro círculo, o sigilo de Dantalion, vários talismãs, incluindo Marte em Áries para Ian, Júpiter em Sagitário para Morven, Mercúrio em Gêmeos para Tur, o Sol em Leão para Olaf e Saturno em Aquário para Stephen. Gerald assinou
cada folha com o seu monograma. Esses desenhos derivam essencialmente, com pequenas variações, da edição do Madras de A Chave de Salomão, publicada em 1888, e do De Magos, do Francis Barrett, publicado em 1801. Após longas negociações com Edith Woodford Grimes sobre o que ele poderia ou não incluir, o Gerald estava pronto no final de 1948 para procurar um editor. Era óbvio que nenhuma das grandes editoras estaria interessada. Aí ele recorreu ao ocultista Michael Hilton, que também era proprietário da livraria Atlantis Bookshop. O manuscrito do Gerald precisava de bastante trabalho para se tornar adequado à publicação. O Hilton apresentou o Gerald a uma mulher chamada Dolores North, também conhecida como Madeleine Montalban, que tinha habilidades como jornalista e escritora. Madeleine teve que praticamente reescrever o livro sozinha. O Gerald tinha chegado até ela com um amontoado de notas que ele havia reunido e pagou Madeleine para editar e transformar o seu material em um livro publicável. Depois de ter realizado esse trabalho de edição e trabalhado magicamente com o Gerald, Madeleine criou antipatia pelo Garner, descrevendo ele como fraude e ritualmente inepto, ao ponto de que no futuro ela não gostava nem de que o nome de Gerald fosse mencionado na sua presença. O High Magic's Age foi publicado em julho de 1949 ao preço de 10 shillings e 6 pence. Era um volume encadernado de alta qualidade, com páginas de 7¼ polegadas por 4¼ polegadas e 352 páginas de extensão. Foi justamente no mês em que o racionamento de papel foi finalmente abolido na Inglaterra, permitindo a publicação de um livro relativamente longo. A capa tinha uma ilustração marcante em um preto e verde-limão sobre o branco, mostrando os 4 personagens principais da história, ao lado de um incensário onde saía muita fumaça. Não se sabe a identidade do artista, que é apenas identificado pelas iniciais HD ou DH. A página do título indica o autor como Scriri, Otto 4=7, GB Garner. Scriri é quase certamente um erro de ortografia do Gerald para Siri, o seu nome mágico, que aparece corretamente na lombada e na capa do livro. E aí isso sugere que o Gerald não estava muito familiarizado com o nome e provavelmente foi o Crowley que deu a ele. Outra questão é que 4=7 não é um grau da OTO. E aí isso reforça a ideia que o Gerald não entendia direito sobre a Horda do Templo Oriente ou o seu sistema de graus. Mas provavelmente, o Gerald na Horda do Templo Oriente tinha os graus 0 a 4 e o grau 7. Mas na OTO não existe uma relação direta de equivalência entre o grau 4 e o grau 7. O Gerald, depois de ler o Equinox, provavelmente confundiu a forma de escrever os graus que o Aleister Crowley usava numa outra ordem que ele era chefe, a Astrum Argentum. Na Astrum Argentum, cada grau é equivalente ao trabalho em uma das sefirotes da árvore da vida. Então, o grau 1=10 significa o primeiro grau relativo a Malkuth, a 10ª séfira. O grau 2=9 significa segundo grau relativo a Yesod, a 9ª séfira, e assim por diante. Mas a OTO não possui esse tipo de equivalência, então provavelmente o Gerald leu no Equinox e confundiu uma ordem com a outra e o que significavam os graus que ele recebeu. O Garner deu à heroína bruxa do seu livro o nome de Morven, e no futuro ele ia dar este nome para sua primeira iniciada no culto de bruxaria. O livro não vendeu bem inicialmente, mas mesmo na década de 1960, o Gerald, depois de ter publicado 2 livros de bruxaria não ficcionais, ainda considerava o High Magic's Age um livro importante. Ele inclusive deu uma cópia para Patricia Crowther, dizendo para ela prestar bastante atenção no que Morven falava no livro. Essa obra impactou suficientemente pelo menos uma pessoa para que ela entrasse em contato com o autor, e no próximo vídeo eu vou contar sobre essa primeira pessoa que foi iniciada pelo Gerald Garner. A despeito das supostas restrições do Gerald sobre o culto das bruxas em que ele foi iniciado, as informações e descrições dos rituais são essencialmente os mesmos que o Garner vai usar para iniciar Patricia Crowther e Doreen Valente. E aí continua a pergunta do qual o papel do Aleister Crowley na fundação da Wicca. E é uma daquelas perguntas que a resposta é depende. O Gerald já tinha sido iniciado em um grupo e já tinha praticado com eles. Por outro lado, ele também acha a influência do Crowley tão significante ao ponto de, mesmo décadas depois de ele ter encontrado com o Crowley, ainda ter trechos do conteúdo do Aleister Crowley no Diário das Sombras que o Garner usava nos seus covens.
Olhando hoje em dia a trajetória de longo prazo da vida do Gerald Gardner, ele sempre esteve buscando e tentando alcançar os recursos que tinha à sua volta para continuar a sua jornada. O trabalho da psicoterapia junguiana serve, entre outras coisas, para auxiliar o cliente a ter uma melhor dimensão dos seus recursos e como acessá-los. Eu sou terapeuta junguiano, e se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou pelos links na tela e na descrição.